Você sabia que, em um período onde as mulheres não ocupavam posições de liderança, Deus levantou uma mulher para ser juíza e profetisa de Israel? Uma mulher que, com fé e coragem, desafiou as expectativas da sociedade, liderou uma nação em tempos de crise e ajudou a trazer a libertação do povo de Deus. Eu estou falando de Débora, uma das figuras mais impressionantes e inspiradoras da Bíblia. Hoje, neste estudo, vamos explorar quem foi Débora, o impacto que ela teve em Israel e, mais importante, o que podemos aprender com a sua vida para as nossas próprias jornadas de fé e liderança. Antes de falarmos sobre Débora, é importante entender o contexto histórico em que ela aparece. O livro de Juízes descreve um período em que Israel estava sem uma liderança central, após a morte de Josué. Durante esse tempo, o povo de Israel frequentemente se afastava de Deus e caía em idolatria, o que resultava em opressões e invasões por povos inimigos. Quando o povo clamava por socorro, Deus levantava juízes para libertá-los. Débora é única por ser uma mulher que liderou Israel nesse tempo. Ela foi chamada por Deus para ser juíza, o que significava que ela tinha a responsabilidade de tomar decisões judiciais e também de liderar o povo em tempos de guerra. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os israelitas subiam a ela para que os julgasse. Aqui vemos que Débora não só era uma profetisa, mas também uma juíza. Ela não apenas trazia revelações de Deus, mas também resolvia questões legais e sociais entre o povo. O fato de ela ser uma mulher, ocupando uma posição de liderança em Israel, durante uma época patriarcal, é algo muito notável. A chamada de Débora para liderar a guerra. No livro dos Juízes, no capítulo de número 4 e no versículo 6 ao 7, diz que ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, na Galileia, e disse-lhe: O Senhor, o Deus de Israel, ordena: Vá, tome com você 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e vá até o Monte Tabor. Eu farei com que Sísara, comandante do exército de Jabim, vá até o ribeiro de Quizon e entregue-o nas suas mãos. Aqui vemos que Débora tem uma comunicação direta com Deus, e é ela quem convoca Baraque para liderar o exército contra Sísara, comandante do exército de Jabim, rei de Azor. Interessante notar que, apesar de ser Débora quem recebe a instrução de Deus, ela convoca Baraque para a batalha, o que pode ser uma indicação de como Deus usou ambos em diferentes capacidades, Débora como líder espiritual e Baraque como líder militar. A hesitação de Baraque. Baraque respondeu: Se você for comigo, irei. Se não for, não irei. Débora respondeu: Certamente irei com você, mas a glória da vitória não será sua, pois o Senhor entregará Sísara nas mãos de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque a Quedes. Aqui vemos a hesitação de Baraque. Ele tem fé suficiente para obedecer à palavra de Deus, mas ele quer a garantia da presença de Débora. Débora, com confiança, afirma que, embora ela acompanhe Baraque, a honra da vitória será dada a uma mulher. Isso nos mostra como Deus pode usar qualquer um para cumprir os seus planos, mas também revela que a fé verdadeira, como a de Débora, é fundamental. A batalha e a vitória. Então Débora disse a Baraque: Levante-se, pois este é o dia em que o Senhor entregou Sísara nas suas mãos. O Senhor vai à frente de você. Baraque desceu do Monte Tabor, seguido pelos 10.000 homens. E o Senhor derrotou Sísara e todo o seu exército à espada. Sísara desceu da carruagem e fugiu a pé. A vitória sobre Sísara foi claramente uma intervenção divina. Os israelitas, sob a liderança de Baraque, derrotaram o exército de Jabim. A menção de que o Senhor foi à frente deles nos mostra que a batalha foi ganhada pela intervenção direta de Deus, e não apenas pela habilidade militar dos israelitas. A morte de Sísara e a honra a uma mulher. Jael, mulher de Eber, pegou uma estaca de tenda e, com um martelo em sua mão, foi silenciosamente até Sísara e o matou enquanto ele estava dormindo, cravando a estaca na têmpora dele. A mulher que recebe a honra de destruir o comandante inimigo Sísara não é Débora, mas Jael, outra mulher de fé. Isso cumpre a profecia de Débora de que a glória da vitória seria dada a uma mulher,
simbolizando como Deus pode usar mulheres poderosas de formas inesperadas para cumprir seus propósitos. O Cântico de Débora, Juízes 5. Após a vitória, Débora e Baraque cantam um cântico de louvor a Deus, conhecido como o Cântico de Débora, Juízes 5, onde Débora celebra a vitória, destaca a fidelidade de Deus e a coragem de homens e mulheres que se levantaram para combater a opressão. Este cântico é um dos mais antigos e ricos textos poéticos da Bíblia, e nele Débora exalta tanto as mulheres, como Jael, quanto os homens, como Baraque. Lições de Débora para hoje. 1. Deus usa mulheres em liderança. Débora nos ensina que Deus pode usar mulheres em posições de liderança, mesmo em contextos onde a sociedade não valoriza esse papel. Ela foi uma juíza e profetisa, dois papéis de autoridade e influência. 2. Coragem para cumprir a vontade de Deus. Débora foi corajosa em seguir a chamada de Deus e liderar o povo, mesmo quando as circunstâncias eram desafiadoras. 3. Fé no propósito de Deus. Ela confiava plenamente em que Deus guiaria a batalha e cumpriria sua promessa de vitória. 4. A importância da obediência. Embora Baraque tenha hesitado, ele foi obediente à direção de Deus através de Débora. Isso nos lembra de que a obediência a Deus é fundamental, mesmo quando a tarefa parece difícil. 5. Deus honra a fé. A história de Débora e Jael também destaca como Deus honra aqueles que têm fé e confiança nele, mesmo que às vezes o papel desses indivíduos seja inesperado. A vida e liderança de Débora são um exemplo poderoso de fé, coragem e obediência a Deus. Ela não só foi uma líder em Israel, mas também um modelo de como as mulheres podem, com sabedoria e fé, ter um impacto significativo no plano de Deus.